Você está no canal Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento cultural e filosófico. E hoje nós vamos trazer para cá, para o canal, a análise dessa incrível obra de Fyodor Dostoiévski, O Idiota. Primeiro falar da minha experiência pessoal com o livro, um livro de leitura fácil, né? Uma linguagem simples, então recomendado para você que está começando a buscar aí leitura. Não é um livro difícil, um livro que traz um ótimo entendimento do que era o contexto sociológico, o contexto político, o contexto espiritual, o contexto psicológico. O Dostoiévski é um grande agente, um grande psicólogo da humanidade, né? Então traz todos esses contextos de uma era de transição muito forte, um momento histórico, digamos, de fundamental importância para a Rússia czarista, e que traz aí, como é característica de toda a obra do Dostoiévski, que traz esse momento de transição do que seria aí uma Idade Média inocente para uma modernidade maliciosa. E essa transição perpassa, em alguma medida, o niilismo. E todas essas análises terão que ser feitas aqui. Essa obra é uma obra ótima para que a gente analise justamente esse fenômeno, essa transição para a modernidade. O Dostoiévski certamente é alguém que se ressente dessa transição, apesar de ter participado pessoalmente de um movimento chamado Círculo Petrashovsk, que era um círculo de intelectuais e poetas, inclusive, que tinham uma grande afinidade pelas ideias do socialismo utópico de Charles Fourier, e foi considerado subversivo, porque certamente eles almejavam, na época do Nicolau I, que era o czarista da época, né, final do século XIX, eles almejavam superar, né, a fase mais absolutista do czarismo, né, quando todas as dinastias e as monarquias exacerbaram seu poder por influência da alta burguesia, na mesma medida em que se afastaram da base religiosa, que até então, na Idade Média, sempre susteve esses poderes, né? Então foi havendo essa substituição em toda a Europa, né? Da substituição da base que era dada pelas suas respectivas igrejas, as dinastias, sendo substituídas pelo poder do capital. Naturalmente, a repercussão disso é uma mudança social muito forte, a decadência das antigas aristocracias e a ascensão da influência política por parte da alta burguesia, sobretudo a alta burguesia financeira. Isso culminou com revoluções em vários países da Europa. A Rússia foi ter a sua revolução já com o filho do Nicolau I, né, o Nicolau II, já posteriormente, já no início do século XX. Dostoiévski não foi alguém que tenha presenciado essa revolução, mas ele já digamos, uma geração antes, já presenciou, já testemunhou esse fervilhar, né, e essa mudança forte dentro da mentalidade social. O Dostoiévski é alguém que, apesar de estar participando, digamos, pessoalmente de um movimento do Círculo Petrashovsk, como eu falei, né, que era um círculo de subversivos contra o considerado subversivo para superar o czarismo. Ele é alguém que, na sua obra, certamente criticou muito mais a sociedade do que propriamente o governo. E você percebe isso lendo o quanto ele era crítico a toda a mentalidade maliciosa que germinava junto ao homem comum. Essa obra vai nos colocar a figura, talvez seja mais próxima do que seria uma obra autobiográfica do Dostoiévski, porque o príncipe Mishkin, que é posto assim taxativamente como um herói, né, na obra, né, ele personifica então algo que nos carece para todo literato, a voz do próprio autor. A gente tem com mais clareza nessa obra a possibilidade de vislumbrar o que é o pensamento do Dostoiévski, porque pela voz do príncipe Mishkin, que é o protagonista da obra, vai sair o pensamento propriamente do autor, algo que normalmente é difícil de se fazer com literatos, porque a gente não sabe até que ponto os personagens falam o que o autor pensa ou não, né? Não há essa obrigatoriedade, né? No entanto, aqui, como ele é posto como um herói, e sem dúvida existem muitos elementos que
identificam a própria figura do Dostoiévski com o Príncipe Mishkin, entre elas o fato de que ambos padeciam de epilepsia, ambos perderam os pais muito cedo, né, eram órfãos, entre muitas outras questões. Essa identificação clara do Dostoiévski com o próprio Príncipe Mishkin nos é preciosa para que possamos, então, avaliar o pensamento com mais pureza, né, o pensamento dostoiévskiano, vamos dizer assim, né. Então, a origem da palavra, a origem etimológica da palavra idiota, né, já nos demonstra, já nos revela um pouco dessa deterioração da sociedade, porque lá na Grécia, eu não vou saber exatamente pronunciar os termos, né, mas o idiota era referido àquela pessoa que não tinha capacidade para exercer funções públicas. Então ele ficava meio que alienado das funções, dos cargos, das responsabilidades. Inclusive porque, ao contrário do que temos hoje no mundo malicioso, né, a função pública é uma oportunidade de melhoria de vida, né, algo que é um absurdo. A função pública, na verdade, em sua origem deveria ser uma responsabilidade. Não à toa nós damos o nome de servidor público, né? A classe política deveria nos servir, não o contrário. Então, lá na Grécia se entendia que o idiota era quem não tinha capacidade de exercer uma função pública. No mundo malicioso que nós vivemos hoje em dia, o idiota é o que não tem malícia, é o destituído de malícia, é o inocente, né? E o próprio nome, a escolha do título da obra já nos insere dentro desse contexto da modernidade, né? E o Príncipe Mishkin é alguém que vai traduzir a inocência cristã. Dostoiévski é um ortodoxo, um cristão ortodoxo. A igreja russa não é uma igreja que remanescente do Império Romano do Oriente, então é diferente da igreja católica, da igreja ortodoxa. Inclusive há um momento na obra em que, através do Príncipe Mishkin, Dostoiévski, digamos, é bastante incisivo e crítico e ácido com relação à igreja católica. Falando inclusive que a Igreja Católica era, digamos, a exortação do anticristo, para ter uma noção do fervor anticatólico do Dostoiévski, né? E ele via a inocência, a grande frase da obra, a beleza salvará o mundo, né? Essa frase que é muito citada quando se pensa em O Idiota, né, do Dostoiévski. Essa frase ela nos abre uma série de perguntas, né? Primeiro, salvará de quem? Né? Segundo, através do quê? O que exatamente significa essa beleza? Bom, a interpretação que eu dou, né? A beleza salvará o mundo. De quem? Certamente da modernidade maliciosa, desse espírito malicioso que vem se infundindo sobre todas as pessoas e que inclusive veio a criar um fervilhar, né? Um fervilhar político e ideológico que a modernidade trouxe. Essa é a visão de Dostoiévski. Não estou dizendo que seja a minha, mas estou me colocando aqui como autor para explicar, né, o que seria a beleza salvando o mundo. Né? Salvando o mundo de quê? Desse alastrar-se de desperteza, de malícia, de insujeição a determinados valores que poderiam melhor ordenar o mundo. A Idade Média, ao contrário da Idade Moderna, era a idade da inocência. A sociedade, de uma maneira em geral, era muito inocente e seguia preceitos religiosos, e a igreja tinha uma influência muito mais forte sobre a sociedade, e a estabilidade institucional era mais evidente, flagrante. É um ponto de vista. Por outro lado, pode-se dizer que a sociedade, de maneira geral, estava muito mais também, digamos, castrada, podada, à margem de possibilidades de melhoria de sua condição material de vida. Também há que se reconhecer isso. E enquanto que a nobreza poderia desfrutar de benesses sociais de forma mais concentrada e mais isolada da sociedade, né? Com menos responsabilidade em relação à sociedade. A percepção de que a modernidade despertou no homem comum uma espécie de fúria. Né? A princípio, isso veio de um momento de erudição. Dostoiévski, ao longo da obra, é alguém que vai revelar isso na figura na própria Mishkin, falando sobre o niilismo. O niilismo ele é
digamos assim, a grande vilania da obra, a malícia, ela não está propriamente no niilismo. O niilismo é para os intelectuais que apreciam um certo grau de erudição, que possuem cultura. Ele fala isso na obra, quando ele se defronta com pessoas vulgares, cheias de malícia, pervertidas em valores, objetivando aquela história do meu pirão primeiro, né? Ele fala, não são propriamente niilistas, porque o niilista é um homem culto. O niilista é alguém diferenciado em relação a essas pessoas. Essas pessoas são, digamos, a consequência do niilismo. Uma vez que se perca, e aí é inevitável, não há como não citar Voltaire, né? O Voltaire é alguém que falava alguma coisa nesse sentido, assim, de Deus não existe, né? Mas não fale isso para os nossos subalternos, senão eles vão nos enforcar, né? Essa era a ideia aristocrática do Voltaire, uma brincadeira para mostrar a importância da religião. E claro, aí a gente já nos leva àquela outra frase de outra obra do Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Porque é exatamente essa a ideia, né? Constante em toda a obra do Dostoiévski, também no Crime e Castigo, quando nos mostra o Raskolnikov, inclusive que tem resenha aqui no canal, recomendo para você assistir a resenha do Crime e Castigo, né? Nos mostra um personagem flertando com o niilismo, querendo conhecer a si mesmo o seu limite para, digamos, se sentir superior por corromper, por ignorar determinados valores que são basilares para a vida em sociedade. E de certa forma, quando mal compreendido, Dostoiévski acaba parecendo ser um profundo crítico ao niilismo, né? Mas se você pensar determinados elementos, você vê que ele entendia que o que acontecia em termos de malícia no mundo não era propriamente, não era o niilismo, poderia ser um produto do homem inculto frente a uma sociedade niilista. Então a morte de Deus, tal qual Nietzsche nos prescreve, está extremamente presente na obra de Dostoiévski, por isso que há um diálogo muito forte entre o filósofo e o literato, né? Então a beleza salvará o mundo, mas o que é propriamente a beleza, então? A beleza é a inocência cristã, a paixão. O Príncipe Mishkin, essa é uma obra que vai basicamente, falando do enredo, né, falar de um homem que descende de uma aristocracia, mas que é decadente economicamente, ou seja, típica figura presente aí, também muito no Balzac, né? Mas a típica figura ali do século XVI até o século XIX, né? A figura do aristocrata decadente economicamente que vai perdendo importância e influência. O Príncipe Mishkin é esse aristocrata que perdeu os pais muito cedo, eram nobres, e ele, por sorte, foi pego por um filantropo que pagou a sua educação fora da Rússia. Ele viveu na Suíça boa parte da infância, sofria de doenças fortes, sofria de epilepsia, tal qual o próprio autor, né, Fyodor Dostoiévski, sofria de epilepsia e era uma figura profundamente inocente, falava o que pensava, romântico e muito honesto, né? Portanto, destoava de toda a sociedade que estava impregnada de malícias e daquele espírito mais tacanho, de puxar o meu pirão primeiro, de querer sacanear o outro. O Mishkin não, era uma figura inocente, uma pessoa que falava o que pensava. E que era mais lento, inclusive, no pensamento, justamente por conta das crises de epilepsia. E ele vai ser a história dele se defrontando com personagens típicos daquela época, pessoas com menos cultura, mas com mais prestígio na sociedade porque ascenderam economicamente. Você vai ter o núcleo dos Spachin, o general Spachin é um exemplo disso. O próprio, me desculpe aqui a pronúncia, né? Minha pronúncia que é péssima. O Rogojin, que é a própria figura típica do burguês emergente. O Príncipe Mishkin é alguém que vai vai conseguir aí a outra discussão na obra, né? Se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. O Dostoiévski coloca isso de uma forma muito intrigante, porque o Príncipe Mishkin é alguém que ama duas mulheres ao mesmo tempo na obra. Amores de formas distintas, diferentes, mas amores genuínos, verdadeiras paixões. Uma delas é a filha do general Spachin, que é a Aglaya, uma jovem, são 3 irmãs, ela é a mais nova, uma jovem muito bonita. E a outra é a Natasha Filipovna, né? Eu volto a dizer aqui, Natácia, né? Os nomes aqui, Nastácia Filipovna, que
tem uma história muito peculiar, ela foi, digamos, também perdeu os pais muito cedo e foi criada por um homem que também bancou a sua vida em alta condição, o tal do Trotsky, né? Só que ela ficou mal falada porque o Trotsky era uma época, algo também muito presente na obra do Dostoiévski, como feminismo, né? Presente na obra do Dostoiévski, porque era uma época em que as mulheres, uma vez que perdessem a sua castidade, elas eram extremamente mal vistas na sociedade. E a Anastácia foi criada pelo Trotsky, que era o seu filantropo, seu cuidador ali, o seu patrono, e presume-se que ele tenha tido relação com ela e naturalmente dali ele quis casar com outra, né? E isso representou para ela um ostracismo, a sociedade a vendo como uma mulher perdida para a vida em sociedade, né? Então quem iria querer casar com ela? E aí tentaram arrumar um casamento para poder resolver a situação, um casamento pago, financiado. Arrumaram o Gania, que é um outro personagem que não tinha muito dinheiro, mas que estava disposto, mediante pagamento, a se casar com uma mulher belíssima. Veja que coisa, né? A beleza não era... Para o homem malicioso, a beleza não interessa, né? A beleza da Natasia Filippinova. Pois era o mal falar, né? Ela seria mal falada. O homem que se casasse com ela seria mal falado, uma vez que todos sabiam que ela deveria ter tido, não era virgem, vamos botar assim, né? Você vê que sociedade atrasada. Infelizmente, nos dias de hoje ainda temos pessoas que eu costumo brincar, né? Falar do cavaleiro medieval high-tech. Ainda temos no Brasil pessoas com essa mentalidade, né? E o príncipe, com uma visão bastante... Você escolhe o adjetivo cristã, inocente, pura, bela. Ele estava acima dessas picuinhas e ele se dispôs a casar com ela, né? Porque viu primeiro ali uma mulher belíssima, interessantíssima, né? E ele rapidamente se compadeceu também da situação dela e de ver o mundo malicioso jogando contra ela, né? Então ele sentiu a necessidade de protegê-la e por isso então a beleza é uma esperança para salvar um mundo de malícias, né? Um mundo que joga de forma com picuinha, joga uns contra os outros, usa difamação para pequenar as pessoas, para tentar criar ostracismo sobre as pessoas. E o príncipe Mishkin era alguém que via no niilismo, o niilismo do erudito, né, o homem que se debruça para compreender as falhas da visão metafísica de um ser, que querem atribuir a Deus visões, de valorações que obviamente não são de Deus, né? E que perde, a gente pode discutir em outro vídeo a definição de niilismo, que para muitas pessoas é uma visão de pessoas sem significado, né? Mas na verdade eu diria, talvez seja uma das poucas pessoas com significado seja niilista, porque é uma pessoa que não recebe significado externo, de agentes externos, de escrituras, ele faz o seu próprio significado na vida. Mas a consequência da erudição moderna trazer uma contestação em relação aos valores tradicionais, a consequência disso não para o homem erudito, mas para o homem inculto e para uma mentalidade emergente, uma mentalidade de negócios, negocial, trouxe a difusão, o espalhamento da malícia, né? E aí é nesse sentido que o Dostoiévski entra de forma crítica. Outro ponto interessantíssimo na obra é a questão de se você ser atraído ao próprio destino, porque o príncipe Mishkin é alguém que percebe, tem sinais, a todo momento uma sinalização do que porventura pode levar à ruína, né? Aquela tragédia que significa ele se deixar levar por aquele amor pela Natasia Filippinova. E apesar de todas as deixas que as evidências mostravam para ele acabou se deixando levar pelo próprio destino e o destino se consumando. Não querendo aí dar antecipações e falar o final da obra, que é trágico, mas a própria inocência do príncipe Mishkin de se deixar levar para um destino que obviamente se mostrava que as coisas não iriam ser boas, né, se ele se deixasse se envolver daquela forma. Há uma reflexão na obra que se pode fazer amar duas pessoas ao mesmo tempo é possível, né?
E a outra reflexão que você pode fazer é a Igreja Católica, a Igreja do Ocidente, descendente aí do Império Romano do Ocidente, ela se permitiu se envolver pela malícia, né? Porque é apontado pelo próprio Dostoiévski na obra como a Igreja do Anticristo, né? Então a consequência de não ter malícia, né? Será que também é uma reflexão que podemos fazer, né? A consequência de não ter malícia é trágica, necessariamente trágica, e a malícia se tornou uma necessidade moderna, porque ela se alastrou, se difundiu, se criou revoluções. O homem mais esperto, o homem comum, se deixou menos envolver por aristocracias e, consequentemente, rebaixou a aristocracia e aí acabou permitindo que homens mais maliciosos ainda assumissem o comando e o poder. E talvez agora seja o momento em que a malícia volte contra a própria malícia, porque parece que é uma roda da história que não consegue retornar, só consegue avançar. Então será que a solução seria todos ficarmos cada vez mais maliciosos ao ponto de não nos permitirmos engambelar pela malícia das figuras de autoridade? Né? Essa é uma pergunta. O niilismo, ele representa assim, uma ameaça ao ideal cristão, o niilismo do erudito, né? Mas por quê? Apenas porque para aqueles que a ética cristã é moldada por meio do medo do juízo final, da tal qual a citação do Voltaire. Então, se o cristianismo consegue criar alguma espécie de ordenação na sociedade, né, uma ordem social, uma espécie de paz perene que foi presenciada de forma mais evidente durante a Idade Média, isso ocorre porque o homem comum, inculto, ele teme Deus, né? Ele não ama Deus, ele teme Deus. Então é por isso que ele é o homem correto, é por isso que ele não mata, é por isso que ele não estrangula o seu senhor, é porque ele teme Deus. Mas será que isso é um verdadeiro cristianismo? É uma pergunta extremamente válida que eu, como niilista, faço aos cristãos. Né? Será que essa religião que faz você temer a Deus, ao invés de amar a Deus, ela é uma religião genuína, ela te eleva espiritualmente? Né? Porque se de forma contrária pensarmos que nós amamos, nós não tememos Deus, né? Nós amamos Deus. Então, naturalmente, o niilismo não traria nenhuma consequência negativa para a sociedade. Por que eu digo isso? Porque o niilismo ele não se refere a Deus, ele se refere a valores. Ele se refere a insujeição a valores. E esses valores, eles certamente são humanos, não são valores divinos. São valores humanos que objetivam moldar a sociedade em direção à civilização. Então, tão logo, é perfeitamente possível um niilista não matar, não porque vá para o inferno, ou deixe de ir para o inferno, mas não matar por outros motivos, mais nobres, inclusive, do que o cristão. Né? Não matar porque ele, de fato, tem uma empatia pelo outro, porque ele se coloca na posição do outro, ou porque ele não tem nenhuma necessidade, um impulso nesse sentido, de direção. Então, essas são reflexões importantes de serem feitas no que se refere aos críticos ao niilismo. Né? E eu tenho certeza que a partir da frase que o Dostoiévski fala, isso não é niilismo, né? O que a gente vê, essa malícia enfronhada junto à população toda, não é niilismo, é sim a consequência do niilismo, né? Porque a igreja mantinha as rédeas curtas da sociedade pelo medo. E o homem comum perdendo o medo, ele vai produzir caos, ele vai produzir mesquinhez, ele vai produzir guerras, conflitos, revoluções, ele vai produzir todo tipo de degradação e degeneração, e que se confunde com o niilismo, mas não tem nada a ver com o niilismo, porque o niilismo é do homem culto, estudado. E isso é consequência de uma incultura no que diz respeito à sua própria religiosidade, porque muitas das vezes são homens que se dizem religiosos que fazem essas coisas, e fazem essas coisas por quê? Porque perderam o temor de Deus, sem ter ganhado nenhum amor a Deus. Então essa é uma questão importante de ser dita. Então, o Dostoiévski pessoalmente vivia uma época terrível, é importante se dizer, quando escreveu essa obra. E um ponto muito interessante na obra que é colocado e que é impactante, né, porque sai pela boca do próprio príncipe Mishkin, uma realidade que aconteceu, né, o autor consegue transcrever para a obra uma vivência pessoal, que foi a vivência de você ter
encarado a morte de frente, né? O Dostoiévski foi alguém que, uma vez condenado pelo Nicolau I, pelo czar, né? Dentro do círculo Petrashovsk, ele ser condenado à morte, e teve, no momento, minutos antes da execução da pena, ter a sua pena comutada para a prisão na Sibéria. A comutação representou para o Dostoiévski algo muito marcante, a vivência de, por alguns momentos, ver a morte como inevitável, perder completamente a esperança. Isso é descrito nessa obra, O Idiota, do Dostoiévski, pelo Príncipe Mishkin, com riquezas de detalhes e com um lado psicológico muito forte. Ele nos revela o quanto isso pode ser muito pior, esses minutos que antecedem a sentença, a execução, onde não há nenhuma esperança de vida, né? Ele mostra o quão isso pode ser mais marcante, mais indelével, quanto isso pode ser mais traumático do que mesmo a morte repentina por um assalto, né? Influências dessa obra, sem dúvida, a gente pode citar do Cervantes em relação ao Dom Quixote, porque é a figura, sim, da inocência, né? A figura da loucura, da inocência, num mundo cada vez mais pragmático e malicioso, né? O Sancho Panza é alguém que tenta trazer o Dom Quixote para a realidade, né? Para o mundo, onde as coisas não são romanescas, não são utópicas, que elas são bem pragmáticas, e as pessoas, a coisa está pegando ali, as pessoas estão todas, cada uma puxando o meu pirão primeiro, né? Enfim. Outra influência, a do Pickwick, né? Do Charles Dickens, também uma construção puritana, né? Das Ilhas Britânicas, né? Tipicamente da era vitoriana. Então, também uma figura muito cristã e inocente e pitoresca, aliás, uma obra muito, muito legal, recomendo, né? As Aventuras do Sr. Pickwick. O interessante mesmo é você perceber o quanto o Dostoiévski vai estar ali, né? Do lado dos idealistas, se opondo ao pragmatismo, né? Vai ser mais um que vai estar nessa direção, né? Um filósofo que falaria aí em nome do Dostoiévski seria o José Ortega y Gasset, a obra Meditações do Quixote. É uma obra que vai flertar ali com essa visão dostoiévskiana, apesar de não ter esse apelo cristão. Se a beleza vai salvar o mundo ou não, ao vislumbrar o final trágico como esse, a gente perde um pouco as esperanças. E aí eu penso, talvez o que salve o mundo seja a malícia, né? Uma malícia, já que os extremos se tocam, né? Uma vez que todo mundo se torne extremamente malicioso, quem sabe deixem de existir otários. É a única conclusão que eu posso fazer aqui, infelizmente, né? Os idiotas desapareçam e a consequência disso seja que, infelizmente, é verdade, porque uma vez que isso aconteça, perderemos todo o ar humanesco, né? Muito da beleza se dissipará. Por outro lado, tenderemos a ter um mundo onde menos pessoas são massacradas por outras, né? Essa é a tendência, uma vez que todos estejam bem espinhosos uns com os outros, né? Essa é a triste conclusão que chega alguém que, assim como Dostoiévski, se decepciona muito com a sociedade, com a humanidade e até consigo próprio. É isso aí, gente. Espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha sido proveitoso, prazeroso e, sobretudo, tenha incentivado você a não se intimidar por essa obra. Ao contrário, uma linguagem simples, vale muito a pena e é enriquecedora, uma experiência muito enriquecedora você pegar um livro desse e riscar da sua lista. É um momento em que você vai perceber o valor da literatura na vida, para a compreensão da sua realidade hoje e mudar, inclusive, a sua forma de enxergar a si mesmo, que é fundamental. Eu não pretendo me alongar muito mais. Agradeço as pessoas que colaboram com o canal, que apoiam, que curtem o vídeo, compartilham, comentam. Muito agradecido. Um forte abraço. Até a próxima.
Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!